Oi, gente, tudo bem? Passando por aqui hoje para dar algumas dicas de livros para vocês. Eu tenho um hábito de sempre comprar meus livros, quando não são livros urgentes, que eu preciso ler para alguma pesquisa ou para algum estudo, eu tenho o hábito de comprar os livros normalmente na Bienal do livro, né? E por causa da pandemia, tivemos a última Bienal em 2019 e depois não tivemos, teríamos agora, né, em 2021, e provavelmente não vai acontecer. Então eu já estava com um número aí de livros, né, acumulados, vamos dizer assim, para comprar, e há uns 15 dias atrás, até por uma aluna minha de pós que me indicou um livro, e eu acabei me animando em fazer uma compra de todos os livros que estavam aí pendentes, que já estavam ali na listinha de desejos há algum tempo, e eu ainda não tinha comprado. Então eu vou compartilhar com vocês que livros foram esses. São livros relacionados a jornalismo, né? Sou professora de jornalismo, sou jornalista. Uma das disciplinas que eu leciono é jornalismo investigativo. Então, sou pesquisadora, né, de jornalismo, finalizei meu doutorado agora no final do ano passado. Então, tem, né, livros da área de jornalismo e também livros relacionados à área de tecnologia, área mais voltada para a questão dessa relação da tecnologia com a sociedade, esse mundo hiperconectado que a gente vive, tá? Então vamos lá, vou mostrar para vocês as minhas comprinhas recentes de livro. O primeiro livro é esse aqui, ó. JB, um paradigma jornalístico, memória e identidade e narrativas míticas sobre o Jornal do Brasil. Esse livro, ele foi escrito pela Ítala Maduel Vieira, que é minha colega de doutorado da PUC, é minha contemporânea, né? Ela é professora da PUC também, né? Eu vou ler aqui rapidinho a biografia dela. Ítala entrou no Jornal do Brasil em 1993 como estagiária. Foi repórter geral, redatora, subeditora e editora da revista Programa até 2000. E subeditora de Domingo, Cidade e Caderno B, de 2003 a 2005. E o Globo, 2006 a 2010, foi redatora de País. É mestra em Comunicação e Cultura pela UFRJ e doutora em Comunicação pela PUC do Rio, onde se formou jornalista e leciona desde 2010. Eu ainda não li o livro, né? Como eu falei, chegou agora há pouco tempo. Esses livros chegaram exatamente na semana de correção de provas da faculdade, então eu estava extremamente sobrecarregada. Vou começar a lê-los agora com calma. Mas essa pesquisa, que foi fruto da pesquisa de doutorado da Ítala, ela reconstrói exatamente, né, o que foi o Jornal do Brasil, né? O pessoal mais antigo, né, mais da minha idade, contemporâneo, sabe, né, o que foi o Jornal do Brasil, né? Foi um marco, né, na história do jornalismo, uma maneira de se fazer jornalismo. Eu lembro, por exemplo, assim, toda uma geração se formou, né, lendo o Jornal do Brasil. Na minha casa, por exemplo, eu e minha mãe, a gente lia só o Jornal do Brasil. Então tinha que ter a assinatura do Globo, que era para minha avó e para minha irmã, e tinha que ter a assinatura do Jornal do Brasil. A revista, por exemplo, de domingo do Jornal do Brasil, ela lançou moda, lançou tendência, enfim, era um jornal extremamente inovador em termos de conteúdo, em termos de pautas. E assim, esse trabalho da Ítala é um trabalho assim extremamente relevante, né, por registrar toda essa história do JB, né, que a gente sente tanta saudade, né, e ela reconstrói essa história, a memória, a identidade, né, o que fazia do JB ser um jornal diferenciado. Então, para os órfãos do JB, né, os leitores órfãos do JB, para os estudantes de jornalismo, para os jornalistas de uma forma geral, para os interessados de uma forma geral, na história do JB, super recomendo. E veio com uma dedicatória fofa, né?
porque a editora que está fazendo a venda desse livro, eles pegam um autógrafo da Ítala, então você recebe o livro com dedicatória. Olha que coisa mais chique, mais elegante, né? A minha dedicatória tá aqui, ó. Ela escreveu: a Luciana, companheira de trajetória acadêmica, dedico esta pesquisa com carinho. Abraços, Ítala. Tô doida para ler, doida para ler. Muitas recomendações. Vou ler algum, né? Ana Paula Goulart Ribeiro, né? Que é uma pesquisadora e uma professora da ECO, da UFRJ. Ela escreve assim: a agonia do Jornal do Brasil fala muito do que vivem gerações de jornalistas. A agonia de certo tipo de jornalismo. Trabalho de pesquisa primoroso, com caminhos metodológicos enriquecedores para os estudos de comunicação e de história da mídia. Então, tá aí a primeira dica. Ainda dentro da linha de jornalismo, o que eu vou mostrar para vocês é o segundo que eu comprei, é A Casa, do Chico Felitti. O Chico Felitti, ele é o mesmo autor do livro Ricardo e Vânia. Foi a primeira vez que eu tive contato realmente assim com o trabalho do Felitti, com a produção mesmo, né, literária, jornalística do Felitti, foi com esse livro, Ricardo e Vânia. Eu comprei na Bienal de 2019, assisti um bate-papo, um café literário, em que estava o Felitti e a Daniela Arbex. O Felitti falou, né, contou da experiência dele em produzir esse livro, que é um livro de reportagem investigativa, né, um gênero considerado de jornalismo literário. Tem aqui a dedicatória do queridíssimo Felitti. Para a Luciana, este livro de nomes também é seu. Um abraço. Chico. Setembro de 2019. Então, esse livro, né, deixa eu falar primeiro do Ricardo e Vânia, né? O Ricardo e Vânia é sobre um personagem, né, das ruas de São Paulo, do centro de São Paulo, da Rua Augusta, que o Chico, ele morava próximo e ele sempre cruzava com esse personagem, com essa pessoa, que era conhecida como Fofão. Ninguém sabia a identidade dele, ninguém sabia a história dele. E o o Chico, né, dentro da ânsia jornalística dele, né, ele sempre tentou se aproximar do Fofão para querer saber da história, né, o que tinha por trás, quem era aquela pessoa, de onde veio, e ele nunca conseguia, né, o Fofão era sempre muito arredio e sempre evitava, né, falar da sua vida, da entrevista e tudo mais. Até que aconteceu um episódio, não vou contar muito para não dar muito spoiler, mas aconteceu um episódio que o Fofão foi internado. E o Felitti, ele estava num domingo de Páscoa almoçando e ele recebe uma mensagem pelo Facebook de alguém que sabia que ele tinha interesse nessa história, de que o Fofão estava internado no hospital. Enfim, ele larga tudo, vai para o hospital, consegue ter acesso ao Fofão e ali começa uma amizade, né, um relacionamento que ele reconstrói toda a história do Fofão, que na verdade é o Ricardo. E porque tem a Vânia, eu não vou contar, né? Fica aí o suspense. E, assim, é um texto, o Felitti, o Chico Felitti, eu vou falar para vocês, eu falo isso nas minhas aulas, ele tem um texto primoroso, sabe? Aquele texto delicioso de ler, que você sente prazer em ler. Eu fico encantada com a facilidade que ele tem de contar as histórias, né, através do texto. Então, eu super recomendo, né, esse aqui. Eu li esse livro em 2 dias, de tão gostosa que é a história, né, que te instiga, né, ele vai aos poucos revelando cada vez mais histórias, né, da história do Ricardo e depois da Vânia, que é uma outra personagem que surge. Então, assim, você não consegue parar de ler, um texto muito fácil, né, um texto jornalístico muito bem escrito. Então, e aí o Felitti, depois do Ricardo e Vânia, ele escreveu esse livro, A Casa, que eu tava doida para comprar,
né? Que é sobre a história da seita de João de Deus, né? Como ele mesmo fala, esse livro foi lançado no início da pandemia, no ano passado, então eu assisti algumas lives dele falando. A intenção do Felitti aqui, todo mundo sabe, né, que o João de Deus, inclusive, está preso, né, por denúncias de assédio, né, sexual contra as mulheres que frequentavam a casa dele. A ideia do Felitti foi ir para a Badiânia, né, que é a cidade, né, o município onde acontecia, né, o atendimento, né, do João de Deus, as pessoas. Ele foi para lá e ficou para poder ver como é que ficou a cidade depois do João de Deus tendo sido preso, né? Porque toda uma cidade vivia em função ali daquele atendimento, daquele movimento. Uma pessoa famosa internacionalmente, recebia pessoas de toda parte do mundo. Então ele ele vai para Badiânia, fica um tempo lá e faz essa investigação jornalística, né? De como os moradores, as pessoas da cidade estão vivendo após após a prisão do João de Deus. Né? Chico Felitti, ele é repórter, ganhou os prêmios Petrobras e Comunique-se de jornalismo. Também é autor de Ricardo e Vânia, como eu falei, publicado pela Todavia. E Mulher Maravilha, biografia de Elke Maravilha. É verdade, ele também escreveu a biografia da Elke Maravilha, que eu acho que foi antes da Casa, eu falei errado. Essa história do Ricardo e Vânia é muito curiosa, porque ele publicou, a princípio, quando ele conseguiu revelar uma boa parte da história do Ricardo, ele escreveu uma reportagem de não sei quantas páginas, e ele conseguiu publicar no site BuzzFeed. E ele até conta que ele nunca imaginou que fosse viralizar aquela reportagem, porque primeiro era uma reportagem enorme, né, que muitas vezes não bate, né, com o estilo do BuzzFeed, por exemplo, que são textos curtos, textos em forma de pontos, né, pontuais e tal, e em pouquíssimo tempo a reportagem que ele fez viralizou de uma forma absurda. Na época até li reportagens exatamente sobre isso, e foi isso que motivou ele. E exatamente porque viralizou, ele começou a receber mais informações ainda, pessoas começaram a procurar ele para dar mais detalhes sobre, né, a história do Ricardo, chegando inclusive na Vânia, e aí foi quando ele resolveu publicar o livro. Né? No caso da Casa, né, em Abadiânia, são comuns os relatos sobre pessoas que sumiram após se indispor com João de Deus. Diversos moradores tiveram seus bens confiscados por capangas após brigar com a figura mais poderosa da cidade. Como muita gente enriqueceu graças aos milhares de dólares dos turistas estrangeiros, o silêncio impera na região. Durante o processo de apuração, ao longo do ano de 2019, Chico Felitti visitou a cidade meia dúzia de vezes. Passou uma semana dentro da seita. Saiu de lá com uma reportagem brilhante, capaz de revelar as entranhas de um líder à brasileira, corrupto e empreendedor, criminoso e carismático, sedutor e profundamente cruel. Né? Então, só um trechinho aí do que se trata esse livro. Também tô doida para ler, até porque a leitura do Felitti é uma delícia. O Felitti é uma pessoa muito presente nas redes, eu recomendo para todos os meus alunos e alunas seguirem ele, porque ele é uma figuraça, uma pessoa extremamente espirituosa, que compartilha muita coisa interessante, é um cara que não para, produz coisas o tempo inteiro, né? Tá sempre fazendo podcast, ele tem uma crônica que começou agora, uma coluna na Folha de São Paulo, enfim, um cara extremamente produtivo, inteligentíssimo e espirituoso. Né? Então recomendo a todo mundo a seguir aí o perfil, os stories dele são sensacionais. Bom, o próximo livro, próxima aquisição que eu fiz, né, de livros na área de jornalismo foi esse, Todo Dia Mesma Noite, a história não contada da Boate Kiss. A jornalista, né, que escreveu esse livro foi a Daniela Arbex, que é uma super jornalista investigativa também, trabalha há 22 anos como repórter especial do jornal Tribuna de Minas,
Suas investigações resultaram em mais de 20 prêmios nacionais e internacionais. Estreou na literatura com o Holocausto Brasileiro, obra eleita o melhor livro-reportagem pela Associação Paulista dos Críticos de Arte em 2013 e segundo melhor livro-reportagem no Prêmio Jabuti em 2014. Em 2016, a jornalista foi novamente agraciada com o Prêmio Jabuti por Cova 312, que foi um livro que ela escreveu após o Holocausto Brasileiro. Recentemente, o Holocausto Brasileiro foi adaptado como documentário e lançado pela HBO em 40 países. A Daniela, ela é mineira, né? Ela é uma repórter, né, que trabalha já há bastante tempo nesse jornal, Tribuna de Minas, de Juiz de Fora ela. E é uma pessoa que faz, aqui é o livro, né, Holocausto Brasileiro, esse considerado best-seller, né? Mais de 300 mil exemplares vendidos. Esse livro eu comprei também na Bienal, na última Bienal, em 2019. Ela reconstrói a história de um hospício que existia em Barbacena e onde aconteceram mais de 60 mil mortos, né? É uma reconstrução que ela faz, assim, belíssima, dificílima essa investigação que ela fez, porque muitos registros, né, já não existem, muitas pessoas que vivenciaram esse horror nesse hospício já não existem mais, ou não possuem capacidade de falar sobre o que vivenciaram lá. Então, assim, é um livro belíssimo, como uma das funções do jornalismo investigativo, né, é reconstruir a história, saber o que aconteceu no nosso passado, exatamente para que esses horrores não se repitam. Então é uma obra-prima de primeira qualidade, com muitas fotos, ilustrações, né? Então uma coisa muito, um trabalho investigativo de primeira qualidade que a Daniela Arbex fez. E aqui, né, também com a dedicatória que eu lá na Bienal também peguei com ela. Querida Luciana, que este livro nos inspire a construir um novo projeto de país mais justo, solidário e humano. Daniela Arbex. Então, depois do Holocausto Brasileiro, ela escreveu o Cova 312, que o Cova 312, ela reconstrói a história de um desaparecido na época da ditadura, e ela consegue acessar documentos, enfim, provas que comprovam que essa pessoa, na verdade, tinha sido assassinada, né? E ela reconstrói toda essa história desse personagem, né? Que ela chama de Cova 312. Trabalho também de investigação perfeito. Todo dia, mesma noite, o que a Arbex, né, fez aqui nesse trabalho? Ela, de 2018, essa investigação que ela fez, um dos problemas que a gente tem no jornalismo diário, né, é que as pessoas, os acontecimentos, eles têm um tempo de duração, né? Então, existe aquele acontecimento de grande comoção, que gera muita cobertura, produção jornalística, e aquilo vai perdendo o seu tom, né, de ineditismo, e com o tempo aquilo vai diminuindo até que sai da mídia, né, e vão chegando coisas novas. Então isso faz muito parte, né, realmente desse processo de produção, né, e distribuição de notícias do jornalismo do dia a dia, né, que a gente chama o jornalismo factual. E muitas coisas, né, acabam caindo no esquecimento. Então, o que a Daniela fez nesse livro, que é uma coisa muito fantástica, ela foi lá para Santa Maria, que foi onde aconteceu o incêndio da Boate Kiss, que era um tema já totalmente apagado da mídia, né? Aconteceu em 2013, quer dizer, estamos aí falando, ela foi em 2018, né? Mas a gente está falando aí hoje já de 8 anos, né, que aconteceu. E ninguém falava mais sobre, né, os familiares, né, os parentes,
os profissionais de saúde que atuaram no resgate das vítimas. Então ela volta lá para Santa Maria, ela até conta, né, que foi um trabalho também bem exaustivo, porque Santa Maria é distante, né, do Juiz de Fora, ela estava com um filho pequeno, mas ela vai e ela conta a história, né, por isso que a história não contada, ela conta a história, né, de como estão os familiares vivendo depois de 5, 6 anos, né, um caso que ainda não foi solucionado pela justiça. E ela entrevista também os médicos, os enfermeiros, os bombeiros que trabalharam nesse dia, né? Por isso que todo dia é a mesma noite, né? Essa noite terrível. E são histórias, né? Como sempre, né? Como o próprio jornalismo, muito reais, muito humanas, né? A Arbex, ela tem uma acessibilidade assim maravilhosa. Então é um livro importantíssimo, né? Importantíssimo. Como denúncia, né, de que as coisas acontecem, caem no esquecimento, só que para as pessoas que estão lá, que viveram esse drama familiar ou viveram esse episódio, né, como profissional, essa noite, né, não se acabou, né, não se apagou, ela continua viva, né, então todo dia a mesma noite. Super recomendo. Tanto o livro da Arbex quanto do Felite, ainda vou conseguir o autógrafo deles, se Deus quiser. Bom, de jornalismo foi isso. Agora vamos falar dos livros de tecnologia e sociedade, né? Sociedade da informação, sociedade hiperconectada, sociedade em rede, enfim. O primeiro livro é esse aqui, que foi a indicação da minha aluna da pós. Resista, não faça nada. A batalha pela economia da atenção. A economia da atenção é um termo, um conceito que surgiu dentro dessa sociedade da informação, sociedade em rede, sociedade hiperconectada, porque, né, no momento que a gente vive essa sociedade em que estamos conectados o tempo inteiro, né, onde a nossa vida acontece no mundo físico e também no mundo virtual o tempo inteiro, nós somos estimulados, né, hiperestimulados o tempo inteiro, com informação, né, com contatos, né, as notificações do nosso celular. A gente, por mais que a gente tente, né, ler, dar conta de todas as informações que chegam no nosso celular, é uma tentativa em vão, né? Então a gente vive hoje uma sociedade que a gente sofre estímulos o tempo inteiro. Multitelas, né? Vivemos sempre rodeados com muitas telas. E um dos efeitos, né, dessa multiestimulação que a gente tem na sociedade contemporânea, em decorrência da internet, da tecnologia, dos smartphones, da internet móvel, da banda larga, é a falta de atenção, né? Então a gente fala que hoje a coisa mais preciosa que você pode conseguir de uma pessoa é a atenção dela, porque no momento que ela dá atenção para aquele texto, para aquela informação, para aquele conteúdo, ou até para você, né, é uma coisa extremamente rara, porque a nossa formação atual, né, assim como a vida acelerou, né, em decorrência da tecnologia, nós estamos também muito mais acelerados, né? Tanto que a gente tem muita dificuldade em se concentrar numa leitura, em focar numa determinada coisa. Às vezes a gente está assistindo um filme, ou lendo um livro, mas a gente está sempre ali olhando, né? O que está acontecendo lá no mundo virtual, né? Então, é isso que a gente chama de economia da atenção, né? Que as marcas, as empresas, enfim, todas elas trabalham exatamente para conseguir despertar essa atenção. E aí esse livro, Resista, não faça nada, né? Porque a grande dificuldade hoje é exatamente essa. A gente não se submeter a esses estímulos que a gente recebe o tempo inteiro. É extremamente difícil, é quase impossível, né? Temos muitos pesquisadores e autores que falam exatamente sobre isso, né? Existe a própria pesquisadora do MIT, a Sherry Turkle, que ela pesquisa sobre isso, ela é uma psicóloga, ela fala dos efeitos, né, da tecnologia, desse formato tecnológico que a gente vive hoje,
para o nosso psiquismo mesmo, né? Então ela fala os experimentos que ela já fez, que a gente não consegue mais ficar a sós com os nossos pensamentos. A gente tem que estar sempre, né, em contato com alguma coisa, sempre interagindo com alguma coisa, seja com alguém, seja com um site de rede social, seja com uma informação, seja com um vídeo no YouTube, mas a gente está sempre consumindo, né, conteúdo o tempo inteiro. Então, esse é o conceito, né? É quase um ato de resistência mesmo, de rebeldia, né? Resista, não faça nada. A autora, e é um livro considerado best-seller e tal, a autora ela é uma artista multidisciplinar, escritora e educadora americana e ex-funcionária do Facebook, Jenny Odell. Então, a linha de raciocínio dela é esse, né? Resista, não faça nada. Que quando eu não conhecia, quando essa aluna me indicou, né, e aí eu comprei, me remeteu muito ao livro Ócio Criativo, né, do Domenico De Masi. Eu acho que o nome é esse. Se eu tiver falado errado, me perdoe. Esse foi um livro da década de 90, se eu não me engano, que eu até poderia ter separado, esqueci. Que lá atrás, quando a gente ainda não vivia essa hiperconexão, né, essa sociedade em rede, mas o que o De Masi defendia? Que para você ser criativo, né, que para você criar coisas, para você ter ideias, era preciso ter o seu momento de ócio, né? Então ele defendia que o ócio era fundamental para a criatividade, né? A teoria dele, ele dizia que a gente estava matando o nosso poder de pensar, de refletir, de criar, porque a gente não se permitia mais o ócio, né? Aí já dentro dessa filosofia, né, de uma sociedade extremamente acelerada, capitalista, onde você tem que produzir o tempo inteiro. Então, esse livro me remeteu muito a esse pensamento do De Masi, Domenico De Masi, que é um livro bem bacana na época, que quando a gente estava naquele, que é muito que a gente vive hoje, né, que é essa ditadura da produtividade, você tem que produzir, você tem que saber de tudo que está acontecendo, você tem que ler não sei quantos jornais, portais, assistir canais de YouTube, né, então essa cobrança da produtividade e de você estar inteirado de tudo que está acontecendo, na verdade isso acaba limitando a nossa capacidade de pensar, de refletir, de estar a sós com os nossos pensamentos, de ter realmente essa possibilidade de, né, trazer nossos pensamentos, né, em prol de alguma coisa, né, até para solucionar coisas pessoais, né, gente? É preciso pensar, é preciso refletir. E por último, esse livro Homo Deus. Esse livro é escrito Yuval Harari, que também, né, ele é também autor do Sapiens, que foi um best-seller. E esse livro, o Yuval Harari, ele nasceu em Israel, é autor de Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, um best-seller internacional. O Yuval, ele é historiador, né, publicado em mais de 35 países. É PhD em História pela Universidade de Oxford e professor na Universidade Hebraica de Jerusalém. O Harari é um cara que eu gosto muito, apesar do pensamento dele muitas vezes ser bastante pessimista ou distópico, mas eu gosto muito da maneira como ele olha da relação, né? Ele olha para a relação da tecnologia com o mundo atual, né? Então, o que é Homo Deus, né? Por que ele fala Homo Deus? Ele fala que a espécie humana está brincando de ser Deus, né? Então, nessa busca incessante, né, por essa evolução da inteligência artificial, que a inteligência artificial tem a mesma capacidade cognitiva de tomar decisões, a mesma capacidade intelectual que a espécie humana, que é isso que realmente, né, hoje se busca com a inteligência artificial,
ele fala o seguinte, que isso vai levar a gente para um cenário muito preocupante, né? E que os estados, os governos, a sociedade de uma forma geral, tem que parar para pensar, né, aonde isso vai levar a gente, né? E aí ele tem muitos artigos, muitas entrevistas que ele fala exatamente, né, o que vai ser da espécie humana, né, daqui a um tempo, né? Porque os empregos cada vez acabando mais e sendo substituídos pela inteligência artificial. Ele é um cara bem, né, não é um apocalíptico, né? Ele até fala, né, que em algumas situações essa inteligência artificial é muito produtiva, por exemplo, para uso na medicina, da biologia, né? Mas que em algumas áreas ela está provocando né, irá provocar algumas consequências muito drásticas na forma da gente viver, né, na produção, né? Enfim, então ele tem algumas teorias e ele fala que é muito sério, né? O homem está brincando, né, de Deus, né, de estar criando uma nova espécie. Ele até fala que a inteligência artificial vai dominar a espécie humana. É uma coisa bem de ficção científica, né, mas é a vida que a gente está levando, tá, gente? Está chegando nela, tá? Deixa eu ver aqui, ó, que ele fala aqui. Em Homo Deus, uma breve história do amanhã, Yuval Harari volta a combinar ciência, história e filosofia para entender quem somos e descobrir para onde vamos. Sempre com um olhar no passado e nas nossas origens, Harari investiga o futuro da humanidade, em busca de uma resposta tão difícil quanto essencial. Qual será nosso destino na Terra? Leiam, Homo Deus. É isso, gente. Vocês viram que eu tô com uma coletânea de livrozinhos aqui para ler, né? Ansiosa para ler todos eles. Eram livros que eu já estava querendo comprar, já estava na minha lista de desejo. E ainda ficaram 2 que depois que eu fechei a minha compra, né? Que eu lembrei de 2 que ainda ficaram faltando, que é A Sociedade do Cansaço, que já me indicaram e eu vou comprar. E A Espiral do Silêncio, que é um livro também que até mencionaram na minha defesa, né, na minha banca de defesa do doutorado, e eu realmente ainda não li. Então, em breve, quando eu fizer a minha nova comprinha de livros, eu venho aqui contar para vocês, tá bom? Obrigada, espero que vocês tenham curtido. Qualquer pergunta, qualquer informação a mais, é só falar aí nos comentários que eu respondo para vocês. Beijos!